E o suporte dessa cabeça é feita em cima da região do ombro e pescoço, né? E que dá a estabilidade. Isso tem muitas implicações, porque, na realidade, quando nós pensamos numa pessoa hoje normal, com pandemia ou sem pandemia, as pessoas somatizam em cima de toda essa musculatura. E os primeiros músculos que são solicitados e usados de uma forma indevida é exatamente a musculatura de mastigação. Por quê? Porque os dentes devem estar encostados somente quando nós estamos deglutindo saliva ou alimentos e mastigando. No restante, nós deveríamos ter um espaço de 1 a 2 milímetros e os dentes não estariam estocando. E com isto, nós estaríamos com toda a musculatura em repouso. Os músculos da face e da cabeça e pescoço, eles se suportam em cima do ombro, da clavícula, né? E a postura do indivíduo em relação à coluna e à cabeça é extremamente importante para a saúde de todo esse conjunto. É muito frequente nós olharmos as pessoas, quer dizer, com uma má postura, apoiadas de um lado, do outro, inclinado, sentando de uma forma inconveniente. A articulação temporomandibular, ela é uma articulação muito complexa, que é movimentada por esses músculos temporal, trigoído lateral interno, né? E masseter. Esses dois músculos, o temporal e o masseter, são os que mais padecem na atividade normal. E um inconveniente muito grande quando nós temos vícios posturais. Porque quem comanda a abertura, a fechamento da boca, a protusão, jogar o queixo para frente, ou colocar ele para trás, ou lateral, direito ou esquerdo, é o nosso comando, ele não faz isso espontaneamente. Nós temos na articulação, quer dizer, alguns ligamentos, que não vem ao caso agora de nós discutirmos, e o menisco articular, que é preenchido com um líquido sinovial, que é produzido permanentemente. Acontece que, quando nós passamos o próximo slide, quando nós temos movimentos anormais, o que é muito comum, nós queremos comer uma maçã sem cortar a maçã, né? Bocejar, quer dizer, abrindo extremamente a boca. Então, tudo isso são vícios posturais que trazem alguns inconvenientes, como relaxamento da musculatura, flacidez da musculatura. Na articulação, nós temos ligamentos que funcionam como se fossem rédeas. Porém, se eles são esticados constantemente, vai chegar um determinado momento que eles vão estar flácidos, né? Aqui eu estou mostrando algumas tomadas de oclusões, de má oclusão, que acarretam uma série de inconvenientes na ordem funcional normal. Por exemplo, eu trouxe um caso aqui, antigo meu, de um paciente que teve uma fratura do côndilo da mandíbula, andando de bicicleta, bateu o queixo, fraturou o côndilo, ficou dolorido, inchou, teve limitações de abertura, fechamento de boca, mas não procurou ninguém para poder cuidar do assunto. E o resultado é que o organismo deu um jeito, né, de soldar esse côndilo nessa posição e a função praticamente continuou normal. Quando ele começou a ter dores de cabeça, dor na parte posterior da cabeça e uma série de inconvenientes, é que ele foi procurar. Foi quando nós pedimos a radiografia e vimos que ele tinha aí uma fratura já consolidada, tá? E que trouxe alguns inconvenientes. Nós tivemos que tratar isso aí depois com tratamento dentário, etc. e tal, uso de placas e tudo mais. É muito importante que a engrenagem dentária esteja em boas condições e também tenha o uso em boas condições. Como vocês viram aqui nos apresentadores anteriores, os grandes problemas vêm em decorrência do mau uso que nós fazemos do nosso organismo. Aqui vocês têm aí uma posição que não sei se dá para enxergar, porque o quadro está muito reduzido, não foi ampliado na totalidade da tela, que com a idade, com os problemas realmente de diminuição de atividade, né? Porque todos nós temos uma tendência
de trazermos os ombros para frente. E isto acarreta um mau posicionamento de todos os músculos de suporte da cabeça, músculos de mastigação e complementos. Adiante, vamos passar adiante. Próximo slide. Aqui nós temos uma visão do movimento de abertura. Nós temos um limite de abertura da nossa articulação, tá? Que é a chamada eminência articular. Esse é o limite. Porém, nós temos, à medida que ganhamos flacidez na musculatura, nós podemos ter um avanço desse espaço, o que vai criar, como aqui nós estamos vendo, quer dizer, o côndilo vai adiante da eminência articular, ou seja, do limite, e forma aquilo que popularmente é conhecido como queixo caído, tá? Que pode ser de um lado só ou dos dois lados. Nós temos aqui problemas com relação ao nosso côndilo, que podem apresentar alterações de formação, crescimento, redução, erosão, tudo isso são patologias da articulação que traz uma série de inconvenientes na função normal. Adiante, por favor. Eu estou trazendo aqui um caso interessante, porque ele soma uma porção de elementos simultâneos. Nós temos aqui uma chamada hiperplasia do masseter temporal. O masseter é esse músculo próximo da têmpora, e o temporal próximo da têmpora e o masseter na parte lateral da face. Houve um processo de crescimento. Por quê? Porque esse portador, ele tinha uma mastigação muito pesada, muito ativa, tinha bruxismo, ou seja, rangia os dentes, uma mastigação extremamente violenta, movimentos, tanto é que ele acabou perdendo vários dentes. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas quando nós começamos a documentar, o côndilo do lado direito estava trincado. Tá? Apresentava aqui uma trinca em toda a sua extensão. Aqui dá para ver melhor aqui nessa parte superior. Então aí nós tivemos que fazer um planejamento amplo. Primeiro, reduzir o volume, não cirurgicamente, mas através do uso da toxina botulínica. Nós usamos aí praticamente um tubo que tem quase 100 ml, com aplicações de toxina botulínica em ambos os lados, nas têmporas também, né? E o uso de um aparelho para ele usar durante todo o dia, só tirar para alimentação. Próximo. Então, aqui nós temos um desenho mostrando as áreas de aplicação que foram feitas nos masseteres temporal do lado direito e do lado esquerdo, no sentido de reduzir o volume. Depois de 3, 4 meses, nós tínhamos já este perfil, né, já bastante reduzido, porque, na realidade, a toxina botulínica, além de buscar o relaxamento desse músculo, isso é uma coisa que eu usei muito, aprendi muito na minha residência na França, e com isso faz com que as fibras musculares comecem a reduzir o volume. Claro que isso exige aplicações repetitivas. Aqui a boca, você vê que ele perdeu vários dentes, tá? Então nós tivemos que fazer aqui uma série de implantes para colocar uma prótese cerâmica. Vamos em frente. Mudamos o slide. O que é que a gente usa? A gente usa a toxina botulínica, a gente usa o laser, tá? Que trabalha com uma redução de atividade, de sensibilidade, porque tudo isso o paciente tem dor. Esse paciente tinha dor no pescoço, no ombro, em toda a região. Então nós tivemos que fazer aplicações de toxina botulínica em todos esses músculos, no sentido de reduzir a atividade, tá? O uso de uma placa articular, evidentemente depois, aqui na fase inicial, nós usamos aquilo que a gente chama de jig, apenas um aparelho acrílico apoiado nos dentes da frente. Posteriormente, ele passou a usar um aparelho em todos os dentes posteriores. Nós usamos o TENS, que é um aparelho elétrico de baixa voltagem que trabalha no relaxamento da musculatura. Por quê?
porque enrijecimento da musculatura é um processo crescente e degenerativo. Próximo slide. Qualquer outra solução que nós podemos apresentar, hoje nós temos aí muitas soluções, né? Próteses através de atágimas, dentaduras convencionais, próteses parciais com grampo ou sem grampo, tudo isso no sentido de devolver a função. Agora, a pessoa tem que ser reeducada, no sentido de que ela deve saber que para mastigar, ela deve usar ambos os lados. E não como a maior parte das pessoas que viciam a fazer uso de um ou outro lado. E nunca os dois de forma harmônica. O bruxismo e o briquismo, que é o ranger dos dentes, pressionar os dentes, ele é um processo degenerativo, porque você faz isso durante o dia sem perceber. E à noite, o inconsciente toma conta e exerce uma atividade que a mesma pessoa, sendo mostrado depois um filme dela, do que ela faz, ela não consegue imaginar do que ela conseguiu efetivamente fazer. Tá? Vamos ao próximo. Então, resumidamente, nós temos aí, para concluir, os tratamentos não invasivos, que é analgésico anti-inflamatório, a fisioterapia do calor e o frio, aplicação de ultrassom, as correntes baixas, aplicação do laser terapêutico, visível e invisível, as placas articulares, reeducação, a ortodontia e reabilitação. Tudo isso para rearrumar ou rearranjar o processo da indução dos dentes. Quando isso não funciona, nós vamos ao outro passo que, felizmente, próximo slide, que felizmente hoje está ficando menos frequente. Nós usamos muito a infiltração intraarticular com ácido hialurônico para aquelas pessoas que já perderam líquido e tenham a movimentação do menisco. A artrocentese é um procedimento que a gente lava dentro do menisco para remover os resíduos, né, formados, para criar uma condição melhor. Quando nada disso funciona, então a gente vai para a cirurgia aberta, buscando âncoras para poder fixar a cápsula do menisco, né? Ou remoção do menisco, ou um trabalho de remodelagem desse côndilo. Né? Ou então, as cirurgias ortognáticas, que são aquelas que mexem nos ossos superiores e inferiores, no sentido de buscar uma harmonia facial. Resumidamente, é isso que nós tínhamos que apresentar dos problemas, de um dos problemas que nós temos, e agradeço a atenção de vocês e estou pronto para